a gente olha para a nossa realidade ao nosso redor, e às vezes a gente vê pessoas na igreja que tem um encontro mais íntimo com Deus, que chora, que se derrama de fato na presença do Senhor. E às vezes a gente diz: nunca aconteceu comigo, isso não acontece. Eu nunca tive a graça de me arrepiar, de viver esse sobrenatural de Deus na minha vida. Veja que a Sagrada Escritura, ela nos mostra e nos ensina que é algo simples. A palavra de Deus vai dizer: pedi e receberei, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre. E o Senhor, mais à frente, o Senhor vai dizer assim: se vós, sendo os maus, saber das coisas boas aos vossos filhos, quem dirá o Pai do céu dará o Espírito Santo a todo aquele que o pedir. O Senhor não coloca distinção. O Senhor não dá o Espírito apenas àquele que está mais perto. Ele tem a graça do Espírito Santo a todos os que pedirem. E nessa verdade da palavra de Deus vamos clamar neste momento. Vamos clamar que o Espírito Santo venha sobre nós. Vamos clamar que o Espírito do Senhor desça, mas que de fato Ele venha a fazer um redemoinho no nosso coração e na nossa vida. E tudo aquilo que nós organizamos, e tudo aquilo que nós conduzimos, e tudo aquilo que nós planejamos para nós, mas que foi da nossa vontade, que seja bagunçado agora pelo Espírito Santo, e possamos a partir de hoje viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, para que a partir deste exato momento, daqui para frente, possamos falar como Paulo: já não sou eu quem vive, mas é o Espírito do Senhor que vive em mim, que fala por mim, que age em mim. Então eu não faço nada agora que não seja pela vontade de Deus na minha vida. Ainda com a mão sobre o teu coração, fecha um pouco os teus olhos. E na melodia dessa canção, e na letra dessa canção, você já vai mergulhando nesta graça. Peça que o Espírito Santo de fato hoje ele venha a fazer uma transformação inteira e verdadeira sobre você. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Hoje o céu, hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Espírito Santo,
do Espírito Santo do Senhor sobre este lugar, sobre cada espaço, sobre cada coração. Que seja agora tomado da força de Deus, que seja tomado agora de uma força sobrenatural do Espírito Santo, para que de fato, meu irmão e irmã, que possamos nessa tarde de hoje vivenciar aquela graça que o profeta Ezequiel viveu, e naquele vale de ossos secos, sobre o oráculo do Senhor, sobre a profecia de Deus, sobre a palavra do Senhor que veio sobre os nossos corações, que veio sobre aquele vale de ossos. E a palavra de Deus vai dizer que aqueles ossos foram se mexendo, foram se juntando novamente, e foi criando músculo, carne, e de repente se levanta um grande e poderoso exército. E o Espírito do Senhor, que dos quatro cantos do mundo soprou sobre eles, dando vida, porque muitas vezes nós vivemos como mortos e precisamos ser reavivados pela força do Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos ser dóceis ao amor do Senhor. De fato, nós precisamos dar a abertura necessária para que o Senhor atende na minha e na tua vida. Clama o Espírito Santo. E agora eu quero pedir para você ir ficando de pé. E ainda com a mão sobre o teu coração. Vai pedindo, vai clamando a Ele. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem tomar posse da minha vida. Toma posse inteiramente, porque eu pertenço a Ti. E eu pertencendo a Ti, eu quero que o Senhor faça o que quiser comigo. Vem Espírito Santo, direciona-me para que eu saia do meu marasmo, dos meus esfriamentos, para que eu seja agora reinflamado da força do Espírito de Deus, para que eu já não viva agora muitas vezes preocupado, intimidado com quem está do meu lado. Não, é um momento íntimo entre você e nosso Senhor. Não perca a oportunidade de se entregar à graça de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, com teu poder, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. Vem Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. Eu quero que você olhe aqui para frente agora. Vamos ter agora nosso primeiro momento de pregação com o nosso irmão Lucas. Acredito que o Pedro já está apresentando você, mas acredito que todos aqui já conhecem, já lembram da pregação tão impactante que tivemos desse profeta lá no Clima Boa em Santidade. Quem foi e teve a graça de participar, foi um momento maravilhoso em que testemunhos chegaram da graça e da ação do Espírito Santo. Então eu quero pedir para que você põe as suas mãos aqui sobre o nosso irmão e rezemos uma Ave Maria por ele, colocando ele, o seu ministério, debaixo da poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, né? Boa tarde.
pra mim, eu mereço, né? Vamos dar uma boa tarde para Jesus. Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão felizes? Sim ou não? Sim. Está todo mundo assim meio cabisbaixo. Ainda é o horário do almoço, né? Depois do almoço fica todo mundo com sono, querendo dormir, domingo à tarde, né? Mas o Senhor nos chamou aqui neste lugar para fazer nova todas as coisas, amém? Amém? Amém. Você crê no poder da palavra de Deus, sim ou não? Você crê na promessa de Deus, sim ou não? Sim. Só os jovens, você crê na promessa de Deus? Sim. Só os adultos, você crê na promessa de Deus? Sim. Você crê, Mesário, na promessa de Deus? O Senhor tem algo novo para a sua vida hoje, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Você crê, ministério, na promessa de Deus? Sim. Sim? Então o Senhor vai fazer nova todas as coisas, porque tudo é possível aquele que crê, diz o Senhor. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela bem assim: meu irmão, tudo é possível. Tudo é possível. Aquele que crê. Aquele que crê. Tudo é possível. Tudo é possível. Aquele que busca. Aquele que busca. Ao Senhor. Ao Senhor. Porque o Senhor. Porque o Senhor. Nesta tarde. Te trouxe aqui. Te trouxe aqui. Para dizer para você. Para dizer para você. Que o seu clamor. Que o seu clamor. Que um dia foi feito a Ele. Que um dia foi feito a Ele. Foi escutado. Foi escutado. O Senhor escutou. E hoje traz uma resposta. Amém? Amém. Agora olhe para o seu irmão mais uma vez e diga para ele bem assim: mas você está disposto a responder para o Senhor? A dar a sua vida para o Senhor? Agora responda para ele. Responda para o seu irmão que está ao seu lado. Ele disse o que? Está disposto? Amém? Amém? Agora olha para mim aqui rapidinho, em nome de Jesus. Nós vamos aqui escutar a palavra do Senhor. E que não seja o Lucas, que não seja nenhum outro pregador, que não seja o ministério. Eu cheguei aqui, eu vi o ministério aqui ministrando a palavra de Deus através da música, através da oração. Eu quero que você guarde uma coisa muito forte no seu coração a partir deste encontro de hoje, que você possa viver isso todas as vezes que você participar de um encontro. Amém? Que você possa sempre escutar a palavra do Senhor, e quando alguém pedir para que você se entregue a Deus, para que você abra o seu coração para Deus, que não é nenhum homem, nenhuma mulher que está pedindo isso a você, é o próprio Espírito Santo. Porque eu esqueci o santo agora, não sei se é Santo Agostinho que falava bem assim: eu tenho medo da graça que passa. Eu tenho medo da graça que passa. E todo momento que o Senhor está aqui pedindo para que você se abra o seu coração, é para que a graça dele esteja sendo derramada, que você acolha essa graça. Porque talvez seja até a última oportunidade de nós termos essa graça aqui sobre nós. Amém? 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 Amém. Então nessa pregação, durante toda essa tarde que você vai ter hoje aqui, não deixe em nenhum momento a graça de Deus passar. Que não seja o Lucas, que não seja outro pregador, que não seja o ministério, mas é o próprio Senhor que chamou você aqui. Amém? Eu sei que isso é clichê muitas vezes, você escutar muitas vezes isso no encontro. É o Senhor que te chamou neste lugar, é o Senhor que te chamou nessa tarde. Mas é isso mesmo, é o Senhor que nos chamou nessa tarde. A pregação não é só para vocês, a pregação foi para outros. Quando eu fui convidado, a pregação que o Senhor colocou no meu coração era para mim primeiro. É para a minha salvação, é para a minha conversão, é para mim, para o meu entendimento. Amém? Amém? Amém. Olha uma pessoa que está ao seu lado e pergunta para ela: você entendeu? Você entendeu? Você entendeu agora? Você entendeu agora? Que você não pode deixar em nenhum momento a graça de Deus passar. Amém? 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 Amém. Vai sentando devagarzinho. Quem está com a sua palavra, vamos começar a pregação com a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Amém? Amém? Amém. Preste bastante atenção. A palavra de Deus diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza
que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus, e que ninguém nessa matéria oprima nem defraude o seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas estas coisas, como já antes vos tem dito e asseverado. Eu vou repetir mais uma vez essa palavra, preste bastante atenção. Esta é a vontade de Deus, não é a vontade de Lucas, é a vontade de Deus para você. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Vamos até aí nessa palavra. Se o irmão puder ficar dedilhando, vou gastar seus dedos um pouquinho. Eu quero que você entenda uma coisa dessa palavra, de que não é a minha vontade, não é a vontade de ninguém que está aqui, mas primeiramente a vontade do Senhor que nos chamou, que nos restaurou, que chamou você aqui nessa tarde, que você viva santamente na vontade dele. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta, você crê em Deus ou não? O que você faz? Você obedece. Porque quando você não obedece, você desagrada. Sim ou não? Tem algum filho aqui que desobedece e o pai não fica feliz? Tem? Eu acho que não, né? O pai e a mãe ficam infelizes. E assim, se o Senhor nos chamou para santificação, que é a vontade de Deus, quando nós não vivemos uma vida em santidade, que é aquilo que o Senhor nos chamou, nós desagradamos ao Senhor. Nós entristecemos ao Senhor. A promessa, o sacrifício que Ele fez por cada um de nós, a gente diz para nós mesmos que não valeu de nada. Quando o Senhor se deu na cruz por cada um de nós, isso aqui é um crucifixo, entendeu? Mas quando o Senhor se deu por cada um de nós na cruz, deu a vida do seu Filho unigênito para nos salvar, e nós não fazemos a vontade dele, nós deixamos o Senhor entristecido, porque nós olhamos assim, e como nós estivemos dizendo bem assim para ele: Senhor, o Senhor se sacrificou, o Senhor deu a tua vida, mas para mim isso não valeu de nada. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu quiser. Assim como São Paulo fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Mas o mundo cada vez mais tem invertido essa palavra, principalmente por jovens, que se vê assim: se o mundo me permite, se o mundo me propõe, se o mundo está me oferecendo, então eu tenho que viver, eu tenho que abraçar. Sim ou não? Cada vez mais o mundo nos oferece mais coisas atrativas. Sim ou não? Sim ou não? É bom você ficar no celular lá, gastando um pouco do seu tempo, olhando um monte de vídeo, assistindo filme, assistindo série. É bom, não é? É bom. É bom você sair por aí, você olhar assim, ficar com um e com o outro. Deixa eu te dizer uma coisa, na nossa carne é bom ou não é? Se não fosse bom, ninguém queria. Se não fosse bom, ninguém queria. Eu também fui um jovem que também vivia a minha vida. Eu sou um jovem adulto hoje. Meu nome é Lucas, estou me apresentando de novo. Faço parte da missão Avivajar. Isso não interessa muito para vocês, o que importa é Jesus para vocês. Mas também fui um jovem um dia que vivi tudo isso no mundo aí fora. A droga, a bebida, os vícios, a prostituição, as mulheres. E era bom. Se não fosse bom, não tinha aproveitado disso. Eu achava top. Era massa. Era massa ficar chapado. Era massa perder a vergonha. Era massa ficar com um monte de mulher por aí. Era massa ficar drogado, perdido e não ter vergonha de nada. Era bom porque senão eu não queria isso, não vivia isso. Se não fosse bom, outra gente aí fora não estava vivendo isso aí fora, estava todo mundo dentro da igreja. É bom, mas isso está destruindo a sua vida, está destruindo a história, está destruindo a humanidade, está destruindo as famílias. E eu quero que você entenda uma coisa: o inimigo ele começa a oferecer para você as coisas nas pequenas coisas. Se você prestar atenção na palavra de Deus, o pecado entrou na humanidade por uma pequena coisa. E qual foi a pequena coisa? Por uma maçã. Foi ou não foi? O Senhor disse assim para Eva: vocês podem comer todos os frutos desse jardim, mas menos desse fruto aqui. Menos desse fruto. Tinha um jardim inteiro, podia fazer o que quisesse, mas menos desse fruto. Tem alguma semelhança com a nossa vida hoje? Tem semelhança. O Senhor promete para nós graça. O Senhor promete para nós uma vida de felicidade na graça dele. O Senhor promete para nós uma vocação. O Senhor promete para nós, que dizendo bem assim: eu estarei convosco, com vocês até os fins dos dias. Eu estarei com vocês
até o fim dos seus dias. Mas mesmo assim, quando o inimigo oferece uma tentação, uma coisa pequena desse mundo, a gente continua buscando aquele fruto que o inimigo colocou para cada um de nós. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você tem o seu irmão da igreja que está aqui com você hoje. Você ama o seu irmão que está ao seu lado aí, seu amigo? Você gosta dele? Você gosta da sua família? O Senhor deu a você essa pessoa que está ao seu lado aí para caminhar com você, que te ajuda, que te ama, e quer levar você para o caminho do bem. Então, por que muitas vezes aí você continua escutando as vozes do mundo, as pessoas que estão aí fora do mundo, as tentações que são oferecidas a vocês do mundo, se aqui vocês encontram a felicidade? Porque eu vejo um monte de gente respondendo para mim, dizendo assim: Lucas, você perguntou se Deus é bom. Eu disse: Deus é bom para você? Aí o cara fala assim: Deus é bom. Então, se Deus é bom, por que você busca outra coisa? Às vezes a palavra de Deus é coisa lógica, mas a gente não consegue nem pensar para entender. Se Deus é bom, por que eu estou buscando outra coisa aí fora? Se Deus é bom, se eu creio que em Deus eu encontro todas as coisas que eu preciso para a minha vida. Estou mentindo? Eu pergunto para você hoje: por que você continua buscando na cerveja, talvez na droga, talvez no namoro e um namoradinho, uma namoradinha, talvez nas festas deste mundo? Por que você ainda continua buscando nisso, se você crê que Deus é bom e só tem algo bom para você? Amém? Amém? Uma vida de santidade, como é chamado da santidade essa pregação? Ser chamado à santidade. Como eu vejo muita gente dentro da igreja escutando sobre santidade, eu vejo um monte de jovens já entronchando a cara. Já veio do pregador falar de santidade. Esse negócio de santidade, ser santo demais, não precisa disso. Meu irmão, santidade. Não estou falando de ser santo aqui, você viver 24 horas rezando, não. Santidade, sabe o que é santidade? É você, jovem, dentro de casa, você ser um filho exemplar. É você dentro de casa, quando você chegar em casa, talvez depois da escola, da faculdade, passar o dia todo fora estudando e trabalhando, quando você chegar em casa, você esquecer o seu celular e começar a amar os seus pais e sua mãe dentro de casa. Começar a respeitá-lo, a ser obediente. Eu vejo um monte de jovens que chegam dentro de casa, eu fui pregar na sexta-feira no encontro, e é justamente sobre isso a pregação, para muitos jovens. E depois o jovem veio falar comigo depois da pregação, dizendo bem assim: Lucas, eu estou na igreja, mas eu não falo com meu pai e com a minha mãe, não tenho diálogo dentro de casa, a gente não consegue mais dialogar, eu não tenho muito respeito com meu pai e minha mãe não tem mais paciência comigo. Eu perguntei uma coisa para ele bem assim: meu irmão, os seus pais são da igreja? Ele disse: não. Eu disse: tem mais alguém na sua casa que é da igreja? Aí ele disse: não, só eu. Você está certo. Tem uma coisa que você não entendeu ainda. Que quem foi chamado para levar a sua família para a santidade foi você. Você não pode esperar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, para viver uma vida com Deus, porque Deus chamou você a propagar a palavra dele através de você. Você não entendeu ainda isso. Mas o problema é, quando você chega em casa, existem dois tipos de silêncio na nossa vida. Eu quero que você grave muito forte no seu coração. E existem dois tipos de silêncio. O silêncio que edifica e o silêncio que destrói. Amém? Amém? Repita comigo: o silêncio que edifica e o silêncio que destrói. O silêncio que edifica e o silêncio que destrói. O silêncio que edifica é aquele que o Senhor pede na sua palavra, que ele diz bem assim: quando você quiser se encontrar comigo, entra no teu quarto, fecha a porta e entre em comunhão e oração com o Pai, porque lá você vai encontrá-lo. E a sua oração vai ser atendida. Mas o silêncio que destrói é justamente o contrário que os jovens estão fazendo hoje. Sabe o que você faz muitas vezes? Você passa o dia todo fora de casa. Quando você chega em casa, você vai para dentro do quarto, tranca a porta, mas não para rezar pela sua família, mas para meter a cara no celular e ficar até tarde da noite vendo um monte de porcaria. Estou mentindo? Aí você fala: tá tudo em silêncio, né? Eu estou em casa com meu celular no meu quarto em silêncio, eu não tenho conversa com meu pai e minha mãe também está na mesa lá, tomando café, cada um com o celular na mão, tá tudo em silêncio, parece que não tem nada, mas está sendo destruído a casa, o amor de Deus, a santidade naquela família está sendo destruída, uma coisa tão pequena que ninguém consegue enxergar, que você talvez não consiga enxergar. Amém? Acontece isso, sim ou não? Eu creio que não acontece na casa de ninguém aqui. Ninguém vai pro quarto, fica com o celular até tarde da noite, madrugada, tá todo mundo santo aqui. Vocês são santos, só acontece isso lá no Graciliano. Só na missão evangélica acontece isso lá.
Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. De que vocês têm duas escolhas que vocês saírem daqui hoje. Ou mudarem as atitudes de vocês e fazer a vontade de Deus. E através de vocês mudar o dia a dia, as pessoas que estão ao seu redor, largar o celular, largar as suas vontades, largar os seus vícios, largar os seus desejos e deixar Deus usá-los. Ou você vai ser usado por outra coisa. São Paulo já dizia, todos nós somos escravos de alguma coisa. Todos nós somos escravos de alguma coisa. São Paulo já dizia isso. Eu te pergunto uma coisa. Quem te usa hoje? Quem te move hoje? Quem te guia hoje? Quem guia a sua casa hoje? Como o profeta Josué falou bem assim, eu não sei vocês, portanto eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode dizer isso hoje? Será que todos os dias você fala isso para o Senhor? Senhor, eu não sei as pessoas aí fora, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei aquelas amizades do mundo aí fora que não querem seguir a Deus, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você declara isso hoje? Você tem declarado outra coisa? Que o mundo pode reinar dentro da sua casa. De que você está esperando completar 18 anos para arrumar um emprego, ganhar um salário mínimo e sair de casa porque você não quer obedecer mais o pai nem a sua mãe. E você está dentro da igreja falando de santidade, colocando a camisa do seu grupo de oração e começando a servir aos jovens, mas o seu testemunho é totalmente o contrário. Se você quer santidade, meu irmão, se você quer viver uma vida com Deus, agradar ao Senhor, viver o amor de Deus, comece em você. Às vezes você espera do outro mude para o seu redor mudar. O Senhor chamou você. Dentro da minha casa, o Senhor chamou dentro da minha família, há 13 anos atrás, o Lucas. O Senhor não chamou meu pai, o Senhor não chamou meu irmão, o Senhor não chamou minha avó, meu tio. O Senhor chamou o Lucas e disse para mim, desde o ventre da tua mãe, eu te teci e te elegi, profeta das nações. Você, Lucas, é você que vai ter que passar, é você que vai ter que renunciar, se você quiser que a minha graça reine na sua vida e na sua família. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu tive que responder o que eu perguntei para vocês no começo aqui da pregação. Vocês tinham que responder para Deus hoje. Eu não posso responder por você. Há 13 anos atrás eu respondi para Deus, eu poderia dizer bem assim, Senhor, eu não quero isso, eu não quero renunciar, eu quero continuar a minha vida, está tudo certo aqui. Ah, se meu pai, se meu irmão vive uma vida totalmente errada, eles se virem para encontrar o caminho, mas não. Eu entendi a vontade do Senhor. Eu entendi que a santificação passa pelo sofrimento. Eu entendi que a santificação passa pela renúncia. Eu entendi que a santificação passa pela vontade de Deus. E fora dela não há alegria. Não há cura. Não há libertação. Eu vejo um monte de gente tentando me dizer bem assim, Lucas, a minha família precisa de uma libertação. Eu coloco lá as intenções da missa. Eu coloco lá nas intenções de uma vigília. Eu faço a quaresma de São Miguel com o Frei Gilson de 40 dias. E não acontece nada. Não acontece porque o Senhor quer fazer em você primeiro e você não permite isso. Amém? Amém? Se você pegar em toda a história da igreja, da palavra de Deus, para Deus levantar um povo, Deus teve que levantar uma pessoa primeiro. O Senhor chamou Moisés, o Senhor chamou Josué, o Senhor chamou Davi. O Senhor sempre levantava um homem para levantar um povo, para salvar um povo. E o Senhor chamou você nessa tarde hoje para salvar a sua família. Amém? O Senhor chamou você aqui hoje para te dar esperança de novo. Para que você tenha vida de novo e esperança em Cristo. Mas o Senhor não está te prometendo coisas fáceis. O Senhor não está prometendo para você que a sua vida como jovem vai ser fácil. E que a sua vida que você vivia antes, que você deixou para estar aqui hoje, que aquela sua vida não vai bater na sua porta de novo, tentando fazer você voltar de volta, fazer você voltar de novo para aquela vida velha. O inimigo vai tentar novamente levar todos os dias você para a vida que você tinha antes. É comigo assim todos os dias. Há 13 anos atrás, um jovem que vivia no vício, todos os dias há uma tentação de tudo aquilo que eu vivia. Todos os dias o inimigo vem lembrar daquilo que eu vivia antes. Dizer para mim, Lucas, você não é digno de pregar a palavra de Deus. Você é miserável. Você já fez um monte de coisa errada antes. Quem é você para dar testemunho? Eu sou aquele que Deus me predestinou para ser. Eu sou aquele que sou a ovelha do bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E você também é a ovelha dele. Você é a ovelha de Cristo. Quando o inimigo vier todos os dias dizer para você quem você é, tentar minimizar você, diminuir você, você diga, eu sou filho do Deus Altíssimo, do Alfa, do Ômega, do princípio e fim de todas as coisas, aquele que me criou, e eu vou fazer a vontade dele.
Você quer? Porque o Senhor não é como uma ditadura que vai impor alguma coisa, você vai forçar você alguma coisa. É se você quiser. O Senhor vai propor para você a graça, o caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou, mais alto, eu sou caminho, verdade e vida. Está vendo como vocês sabem? Então por que vai por outro caminho? Por que tentar inventar outras verdades? Porque nas invenções das verdades do mundo, eu vejo um monte de jovem que cai na lábia de tanta coisa pequena. Cai na lábia de professor de faculdade, que a igreja é retrógrada, que a igreja é fundamentalista, que a igreja é isso e aquilo, e você cai na lábia. E parece que o Cristo que deu a vida por você, parece que não valeu de nada. Se você quer salvação, se você quer ser um jovem de Deus, se você quer fazer diferença, se você quer deixar um legado para este mundo, só tem um caminho, que é Cristo. Porque se não for por Ele, você vai se perder. E muitos outros vão se perder porque poderiam vir através de você, mas você desistiu do seu chamado. Amém? Amém? É duro falar isso? É duro falar isso. Mas como falou também Jesus lá, quando estava pregando para os discípulos, e o povo começou a ir embora porque as palavras eram duras. E o Jesus olhou assim para os discípulos e disse, os apóstolos disse, vocês não vão embora também não? Pedro se levantou e disse, aqui nós iremos, Senhor, se só tu tem palavras de vida eterna. Repita isso hoje para você no seu interior, Senhor, se eu te abandonar hoje, para onde eu vou? Quando o inimigo vem me tentar, eu falo isso todos os dias para o Senhor. Senhor, eu já provei do outro lado. Eu já sei como é. Se eu te abandonar hoje, para onde eu irei? Se só tu tem palavras de vida eterna. Só o Senhor me sustentou hoje. Só o Senhor me tirou da lama. Só o Senhor me tirou do pecado. Só o Senhor me tirou do fundo do poço. O Senhor gosta dos improváveis. O Senhor gosta daquele que está no fundo do poço. Porque o Senhor foi buscar a samaritana que estava no fundo do poço. O Senhor gosta de pessoas que ninguém acredita. Se as pessoas não acreditam mais em você, se até os seus pais não acreditam mais em você, mas o Senhor acredita em você, na sua santidade. E creia nessa palavra, creia no chamado dele. Não se envergonhe de dar testemunho de Cristo. Eu vejo um monte de jovens que tem medo de testemunhar. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu fazia faculdade. Eu tinha feito uma mudança de faculdade, né? Eu fiz um vestibular, estava numa particular, e fiz um vestibular para ir para a pública e consegui passar. E aí quando eu cheguei lá, eu conheci um jovem que era da igreja, mas todo acuado assim. E quando eu percebia, quando a gente estava chegando junto para a faculdade, quando a gente entrava na porta da faculdade, ele dava com o crucifixo, ele colocava o crucifixo para dentro da camisa. E eu fui percebendo aquilo, percebi e ficava calado. Uma certa vez eu cheguei assim para ele e perguntei, eu disse, meu irmão, por que todas as vezes quando você chega na faculdade, você pega e coloca o crucifixo para dentro? Ele olhou assim para mim e disse, Lucas, é porque aqui tem um monte de gente que persegue a igreja. E tem muita gente aqui que não gosta de gente que é da igreja católica, não. Então, para eu evitar problema, eu coloco o crucifixo para dentro. Eu disse para ele uma palavra. Eu disse, meu irmão, tem uma palavra que diz, não lembro agora também de cabeça mais, mas diz bem assim, aquele que se vergonhar do Pai, o Pai também vai se vergonhar de ti. Aquele que se vergonhar de dar testemunho do Evangelho, quando você chegar no céu um dia, o Senhor vai tirar a sua face de você. Quando você chegar no céu um dia, vai ser aquela palavra que vai dizer bem assim, não vos conheço, cego mau e fiel. É isso que você quer viver? Agradar os homens e desagradar a Deus? Eu quero que você entenda uma coisa. Coloque seu crucifixo para fora. Mostre a quem você pertence. Porque aqui a gente vai falar, a gente vai salvar almas. Não tenha vergonha. Porque talvez tem gente aqui, como você, que está esperando que se levante um cristão aqui para começar a buscar Deus. E a partir daquele dia ele começou a colocar o crucifixo para fora e disse assim, mas Lucas, eu quero andar com você. Eu disse, irmão, se vier briga aqui, eu não vou apartar ninguém não. Vamos apanhar junto. Mas a gente começou a criar um grupo de oração naquela faculdade, onde tinha nós dois, em uma partilha de 20 minutos lá na faculdade, no pátio do colégio, da faculdade. E foi chegando uma pessoa, foi chegando outra,
Quando a gente saiu da faculdade, quando eu terminei o curso da minha faculdade, tinha 20 pessoas no grupo. De todos os cursos à noite da faculdade, tinha 20 jovens. Jovens que tinham vergonha. Jovens que tinham medo de pregar a palavra de Deus. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu saí daquela faculdade, eu terminei o meu curso, mas eu deixei um legado de eternidade, onde ninguém pode tirar isso do coração de ninguém. Quando você dá a sua vida por alguém, para que alguém seja tocado, para que alguém seja liberto, para que alguém conheça a graça de Deus, isso não tem nenhum dinheiro no mundo que pague. Uma conversão de uma alma não tem nada que pague isso. Deixa eu te dizer uma coisa para voltar para o tema da pregação. Isso tem a ver com o tema da pregação. Isso é santidade. Ter amor pelas almas. Não se preocupar com aquilo que passa, com aquilo que é visível aos olhos. O Papa Leão XIV, na sua primeira homilia, ele deixou isso bem claro para todo mundo que quis entender. Ele disse que a santidade da igreja não está nos grandes templos, não está nas coisas visíveis. A santidade da igreja está no seu povo. A santidade da igreja está em nós, em mim e em você. Se você quer uma igreja santa, uma igreja unida, uma igreja que está disposta a evangelizar neste mundo aí fora, depende de você. A gente vê aqui, graças a Deus, som, uma estrutura, um ministério, tenda. A gente vê uma boa estrutura para fazer um encontro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se não tivesse nada disso aqui, mas tivesse corações disponíveis a evangelizar e falar de Deus, agradaria o Senhor ainda mais. Porque o que agrada ao Senhor é um coração disponível a salvar almas. É por isso que São João Bosco já falava: dai nas almas e ficai com o resto. Dai nas almas e ficai com o resto. Porque o resto não vale de nada, é perecível. A traça vai corroer. Eu vejo o meu pai hoje, depois de 13 anos, se converteu, mudou de vida. Meu pai que vivia na prostituição, meu pai que me abandonou aos 9 anos, meu pai que batia na minha mãe, meu pai que deixava de pagar a pensão, e durante 13 anos depois que eu mudei de vida, eu vi o meu pai se converter, porque alguém teve que pagar o preço, alguém teve que colocar o joelho no chão, alguém teve que se levantar, e o Senhor disse: é através de você, Lucas. Se você perguntar: Lucas, nesses 13 anos, deu vontade de desistir? Deu vontade de desistir muitas vezes. De tudo que eu já escutei, de tudo que eu escuto ainda hoje, mas eu acreditei na promessa de Deus. Ele disse: Lucas, busque a minha vontade, e buscar a vontade do Senhor é a santidade, e a santidade passa pela cruz. Mas como fala São Paulo, o reino dos céus é alcançado através de muitas tribulações. A salvação do povo é alcançado através de muitas tribulações. Eu desafio a qualquer um que está aqui a mostrar para mim na Bíblia um povo que foi levantado, onde o profeta não sofreu, onde o profeta não foi perseguido. Foi perseguido, sofreu. E você também vai passar por isso, meu irmão. A santidade é sofrimento, a santidade é luta, mas no final, a graça de Deus, a promessa de Deus acontece. Amém? Amém? Eu quero já declarar em nome de Jesus, na vida de cada um de vocês que estão aqui, que a graça de Deus vai estar sobre a vida de vocês e vai alcançar a casa e a família de vocês. Tem muita gente que veio aqui hoje, o Senhor fala muito forte ao meu coração, que veio aqui hoje com muitas indecisões, com muitas dúvidas, sem esperança do que viria pela frente. Mas hoje o Senhor vem falar para você: eu sou a esperança, eu sou a sua resposta. Se levante hoje, porque eu estou contigo. O Senhor está conosco. Amém? Mas a resposta é: você quer estar com Ele? Se você estiver com Ele, pode vir o que vier. Pode balançar o barco como for, mas você vai passar pela tempestade. Amém, meu irmão? O Senhor te ama. O Senhor está contigo. Não tem medo do que vem pela frente. Não tem medo. Coloca a tua esperança em Cristo. Coloca os teus pés em Cristo. Tem um passo que você precisa dar, que você está com medo. Mas o Senhor vai colocar o chão. Pode dar um passo sem medo. Amém? A sua casa está alicerçada em Cristo a partir de hoje. Em nome de Jesus. Ainda mais. Amém? Não tenhas medo de Deus. Coragem. Temos que ser avivados em Cristo, porque Ele nos deu o Espírito Santo de Deus, a promessa deste mundo. Deus não deu um espírito de timidez, mas um espírito de ousadia, diz o Senhor. E essa ousadia nós estamos vivendo aqui hoje, a promessa do Espírito Santo. Amém?
Quem tem problema aqui, levanta a mão. Tem gente que leva até pular e levantar as pernas. Eu tenho um monte aí. Mas sabe no que eu creio? No Deus do impossível. No Deus que tudo pode. No Deus que já fez muita coisa. Se você quer ser santo é você ter fé naquilo que você não consegue enxergar. Naquilo que você vê assim, isso é impossível de acontecer, mas você continua tendo fé em Cristo. Isso é santidade. Porque o mundo vai oferecer para você coisas fáceis. Tem gente querendo, muitas vezes, amarrar o relacionamento, resolver casamento em terreiro de macumba. Você não vai resolver, você vai destruir ainda mais. Porque talvez era o caminho mais fácil que lhe apresentaram. Vai lá, dá uma foto dele lá, vai fazer um trabalho, ele vai se apaixonar por você. Pelo contrário, vai acontecer o pior. Está destruindo a sua casa, a sua vida, a sua alma, a sua família. Vai se destruir ainda mais. E não tenha medo de pregar isso, não tenha medo de testemunhar isso, porque só há um único Senhor, e é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E é isso que nós temos que se levantar neste mundo para pregar. O nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele. Só Ele é a esperança. Só Ele. Jovem, se levante hoje em nome de Jesus. O seu grupo de oração, a sua comunidade, a sua pastoral, o seu coral, se levante hoje a testemunhar isso. Não tenha medo de testemunhar Cristo. Não tenha medo das cadeias, não tenha medo das perseguições, porque a graça de Deus é muito maior. Amém? Amém? Mas, o Lucas, tem lugares que o Lucas não vai chegar, que vocês vão chegar. Tem lugares que eu não vou conseguir pregar nem lá, mas que vocês chegam lá. E é Jesus, é vocês que Jesus confia. É o Senhor que Jesus confia. É você, meu irmão. O Senhor conhece tudo que você passou lá atrás. O Senhor conhece tudo. Tudo que você passou. O Senhor enxergou tudo de perto, meu irmão. Mas você está aqui hoje porque o Senhor sempre foi fiel, você vai continuar sendo fiel ainda mais. Amém? O Senhor te ama demais. Demais. Eu digo uma palavra de emoção para a sua vida, meu irmão. Se agarre na Santíssima Virgem Maria. Através dela, o Senhor vai receber uma graça muito grande. Amém? Eu vejo claramente agora a Nossa Senhora colocando as mãos sobre você assim. Nossa Senhora das Graças, derramando muitas graças sobre você. Busque a ela, rapaz. A graça de Deus virá sobre ela. Amém? Amém? A cada um de nós que estamos aqui, a promessa está sobre nós. A resposta é, se você quer a promessa. E se você também quer passar pela consequência de viver e acreditar na promessa, vai alcançar a graça. Porque antes da ressurreição, veio a crucificação. Vai ter que passar pela cruz para receber a graça. Vai ter que passar pela cruz para ser santo. Todo santo, grande santo da igreja, passou por sofrimento. São Francisco, Santo Antônio, Santo Agostinho, São Padre Pio, todos eles passaram pelo sofrimento para alcançar a santidade. Tem alguém aqui que tem santo de devoção? Santo de devoção tem? Quem é devoto de São Padre Pio aqui? Amém? Devoto de São Francisco, Santo Antônio, Santa Teresinha, tem muitos, né? Santa Teresinha. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes a gente faz novena para pedir uma graça, não é? Ao santo, não é isso? A gente faz novena pedindo uma graça. Tem novena que a gente faz novena a São José para pedir um namorado, a Santo Antônio para casar, não é isso? Pede um monte de graça, não é? Quem já fez uma novena pedindo ao seu santo, o seu santo de devoção, para você ser mais santo, para você amar mais a Deus? Quem já fez uma novena ao seu santo de devoção pedindo mais firmeza, e mais fé e mais amor ao nosso Senhor Jesus Cristo? É isso que você tem que pedir primeiro. Sabe por quê? Porque os santos que você tem devoção, eles não buscaram nada desse mundo. Pelo contrário, eles renegaram tudo desse mundo para amar a Cristo. Para nos ajudar a buscar a santidade. Amém? E tudo que vier vai ser consequência. Como diz, buscar primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Foram isso que os santos buscaram. Só isso. Amar o Senhor e tudo o resto era acrescentado. Eu vejo São Francisco, que era rico, tinha todos os prazeres, tinha tudo, mas largou tudo para dormir com os pobres na rua. Para viver a graça de Deus, para amar ao Senhor. Ficou nu dentro da assembleia porque estava renegando até as vestes que ele tinha.
E hoje a gente vê o legado de São Francisco, do mosteiro franciscano, das vocações, porque um homem que entendeu que o único legado que vale a pena é o legado da eternidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te pergunto uma coisa: qual legado você quer deixar para este mundo? Porque você pode nascer, crescer, estudar, se formar, trabalhar, envelhecer, ganhar muito dinheiro, carro, casa, mas quando você morrer depois de 6 meses, ninguém lembra de você mais. Mas se você deixa na vida de uma pessoa a palavra de Deus, isso se estende por geração e geração. Isso é santidade. Aquilo que você quer deixar nesse mundo. O que você quer deixar nesse mundo? O que você jovem quer deixar nesse mundo? Eu quero que um dia, quando eu partir dessa terra, quando o Senhor me chamar, eu quero que pelo menos uma alma lembre de mim, dizendo bem assim: através do Lucas, ele me apontou o caminho da eternidade, o caminho do céu. Se eu morrer, uma alma que eu conseguir encaminhar pelo caminho do Senhor, já valeu a pena a minha vida. Sabe por quê? Porque aquela alma, ela vai propagar esse legado. Vai se estender de geração em geração. E isso o inimigo não consegue tirar. Isso nada ninguém consegue tirar. Na sua casa, você pode talvez passar por dificuldade, mas se todos estão na graça de Deus, não importa nada. Todo mundo sabe que uma hora a tribulação vai passar, porque estamos na graça debaixo da mão de Deus. Amém? Mas falta uma coisa. Sabe o que é? Coragem. Coragem de ser de Deus. Hoje estamos numa geração, desculpa a palavra, de cristãos frouxos, de cristãos apegados, que pega a palavra e inverte. Quando São Paulo fala, buscai as coisas do alto, você busca as coisas de baixo. É por isso que você nunca vai ser santo. É por isso que a sua vida nunca vai se ordenar. Desculpa falar, porque você está buscando as coisas de baixo, que não pode resolver a sua vida, nem pode gerar ordem na sua vida. Amém? Amém? Eu vejo um monte de gente que está na igreja há 5, há 10, há 15, há 20 anos, e reza, e ora, grupo de oração, oração em línguas, faz tudo, mas não vive a vontade de Deus. Mas não vive na graça de Deus. Mas não acredita no poder da palavra de Deus. Me desculpe falar, você vai morrer e você vai viver dentro da igreja como se fosse só de corpo presente, mas você já está morto há muito tempo. Porque o seu ministério, o seu chamado, não dá fruto de nada. Pelo fruto você vai conhecer as árvores. Pelo fruto vos conhecereis, diz o Senhor. Qual fruto você tem deixado? Qual fruto você tem deixado nessa paróquia, não é, Evandro? Que fruto você tem deixado nessa paróquia, neste lugar? Quando o irmão muitas vezes chega assim para você e fala mal de você, renega você, briga com você, fala um monte de coisa com você, o que você tem feito? Pagando mal com mal, ou como diz São Paulo, se paga o mal com o bem. Quanto mais o outro me persegue, mais eu amo. Quanto mais o outro mais fala, mais eu amo. Entender a palavra de Deus é muito simples. A igreja tem a tradição, tem o magistério, tem um monte de coisa que a gente precisa estudar para conhecer, que é algo muito complexo, que é limpo e é complexo, mas aquilo que é a essência da santificação é muito simples. Sabe por quê? Quer ser santo? O Senhor já disse, aquele que diz que me ama, segue os meus mandamentos. Qual é o primeiro mandamento de Deus? Amar sobre todas as coisas. Qual é o segundo mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, 1 João diz bem assim, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso. Você está dentro da igreja, no seu grupo de oração, rezando, clamando, orando. Eis-me aqui, Senhor, né? Dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. O que é que você está transbordando para o outro? Cantar da boca para fora, já falava o profeta Isaías. Tem muita gente que honra a Deus com a boca, mas o coração está longe. Quer ser santo, filho? É na prática, é no sofrimento. É quando o outro olhar para você e esculhambar você amá-lo. Já falava São José Maria Escrivá, do próximo, ou você fala bem, ou você se cala. Do próximo você fala bem, ou você se cala. Tem mulher dentro de casa, tem pessoas mais adultas que são casadas aqui, vou falar para vocês também.
Pessoas dentro de casa, que o meu marido é um traste, que o meu marido dá trabalho, e é isso e aquilo. E sai espalhando a fama do marido por toda a igreja. Aí quando o marido chega dentro da igreja pela primeira vez, é um monte de gente olhando. O marido daquela mulher que dá nela, que fala um monte de coisa com ela. Aí o cara já chega todo esculhambado na igreja. Não é? Sabe por quê? Porque essa pessoa ainda não aprendeu a amar. É como falar São João Crisóstomo. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas está longe de Cristo. Um monte de gente dentro da igreja, mas está longe de Cristo. Faça uma reflexão hoje nessa pregação. Como você tem vivido a sua vida? Qual testemunho você tem dado? Quer ser santo? Saia de si. Resumindo essa pregação quer ser santo? Saia de si. Saia do seu querer. Eu sou casado há quase 5 anos com a Vanessa. Filho, tem dia que a Vanessa tira a minha paciência. Tem dia que eu tiro a paciência dela. E assim vai. Mas eu não posso dar o mesmo que ela me dá muitas vezes. Quando eu estou com falta de paciência, ela tem que ter paciência e me amar ainda mais. E é isso que nós praticamos. E é assim que nós permanecemos até o final. E isso é santidade. Nas pequenas coisas do dia a dia, na rotina, é ser santo nas pequenas coisas. Se o pai e a mãe falam uma coisa, seja obediente. Isso é ser santo. Ser santo não é algo de outro mundo, não. Ser santo é santo nas pequenas coisas. Já dizia São Tiago, a fé sem obras é morta. Não adianta você pregar, colocar a camisa bonita do Aviva Já, da renovação, Evandro, dos seus grupos. Não adianta se as suas atitudes não falam isso. Eu sempre escutei de uma pregação de um amigo meu partilhando uma vez, ele estava partilhando depois de um retiro, ele disse para mim bem assim, Lucas, você quer conhecer uma pessoa? Saber quem a pessoa é de fato? Sabe como você faz? Eu disse, como, irmão? Ele disse, vá na casa dela. Vá na casa dela e veja como ele se comporta dentro da casa dele. Com os pais, com os irmãos, com as pessoas que estão próximas dele, pronto. Ele vai mostrar quem ele é de verdade. Porque dentro da igreja, filho, na capa é tudo lindo. Mas em casa, tem um monte de gente, talvez, que chega aqui, no grupo de oração, nos retiros, quando chega em casa, parece um leão. Não é isso ou não é? Filho, se nisso você não consegue ser santo, no resto você não vai conseguir. Porque a palavra de Deus fala, ser fiel no pouco, ele vai te confiar mais. Se você não consegue nem ser fiel para amar o seu irmão de grupo, meu irmão, quando você vai amar uma pessoa aí fora que você nem conhece, que odeia a igreja, como é que você vai amar se não consegue nem amar o seu irmão que vem para o grupo com você, da sua comunidade, da renovação? Você não vai conseguir. Ou você é santo amando o outro, ou você nunca vai ser santo. O meu pai foi assim, eu sei que ele talvez já tenha passado do tempo muito, eu vou encerrar com o meu testemunho com a conversão do meu pai. O meu pai teve 13 anos para se converter. Como eu falei para vocês, meu pai me abandonou, eu via meu pai batendo na minha mãe, meu pai deixava de pagar a pensão, eu via a energia de casa sendo cortada, eu tinha todos os motivos para ter raiva do meu pai, todos os motivos, para ser revoltado contra Deus e contra o meu pai. Mas quando o Senhor me tocou, eu vivi 13 anos colocando a vida do meu pai em oração pela conversão dele. E no ano passado, meu pai se converteu. Depois de 13 anos. Todo ano em agosto, eu ia para casa do meu pai, no dia dos pais. Meu pai mora em Arapiraca. Quando eu chegava lá, ele já sabia que eu não concordava com nada do que ele fazia. Mas eu chegava lá e ele dizia bem assim, vá lá comprar a minha grade de cerveja. Meu pai, o dia dos pais dele, era enchendo a cara de cachaça. E eu ia lá, comprar a grade de cerveja e colocava assim para ele. E ele sabia que eu não concordava com aquilo, mas eu obedecia ao meu pai, porque o Senhor me dizia, pela sua obediência, o seu pai um dia será tocado. Pelo seu amor, o seu pai um dia será tocado. Meu pai, o Senhor só me pedia, ame e obedeça. E durante 13 dias dos pais, era a mesma coisa. Chegava às 7h30 da manhã, comprava a grade de cerveja, saía às 5h30 da tarde, meu pai bêbado, chapado de álcool, não conseguia nem dar a bênção a ele porque ele estava mais em si, e eu ia embora, rezando o caminho todo por ele e crendo, um dia o Senhor vai alcançá-lo. E no ano passado, depois de 13 anos, quando eu cheguei na casa do meu pai, ele disse, vai lá comprar minha grade de cerveja. Eu disse, eu vou lá, pai. Ele me deu o dinheiro, eu voltei e coloquei a grade assim em cima da mesa, tá aqui, pai, a sua grade de cerveja. Ele olhou assim e disse, posso fazer uma pergunta a você?
Eu disse, pode, pai. Ele disse, porque todas as vezes que eu mando você comprar essa grade de cerveja, você pega e vai sem reclamar, porque eu sei que você não concorda com nada disso. Porque você é quase o coroinha da igreja, o coroinha do padre. Tirava onda. Fora o que eu escutava do meu pai. A você é o pregador. Eu dizia, pai, porque um dos mandamentos de Deus pede honrar pai e mãe. Eu devo amá-lo e obedecê-lo, acima de todas as coisas. Porque eu creio que através desse amor, o Senhor vai ser alcançado. O Senhor pode beber hoje aí, ficar no chão. Eu vou continuar te amando até o fim da sua vida. Ele olhou assim para mim fixamente, ficou parado olhando. Ele disse, está certo, meu filho. Hoje eu não vou beber mais não. E foi o primeiro dia dos pais que meu pai não bebeu, no ano passado. E depois desse dia, meu pai não bebeu mais. Depois desse dia, amém. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louvado seja Deus. Depois desse dia, minha mãe faleceu há 5 anos atrás, é outro testemunho. Mas depois desse dia, meu pai tem outra família, tem 2 irmãs por parte de pai. Depois desse dia, meu pai procurou a igreja, através do texto dos homens. Meu pai começou a participar do texto dos homens às quartas-feiras. Meu pai começou a adentrar dentro da igreja. Meu pai fez um encontro de casais com Cristo. Meu pai casou na igreja com a mulher que ele tem hoje lá, a mãe das minhas irmãs. Meu pai fez um encontro de casais com Cristo, um encontro de casais. Meu pai hoje é dirigente do encontro de casais. Meu pai hoje ele é pregador. Eu quero que você entenda uma coisa. Mas alguém teve que acreditar na conversão do outro. Alguém teve que dar a vida para que meu pai fosse alcançado pelo amor de Deus. Alguém teve que pagar o preço. Alguém teve que renunciar às minhas vontades que eu tinha na minha carne e voltar para o mundo, mas dizer, não, eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. Eu creio que esse Deus que me salvou e me resgatou é o Deus que vai salvar o meu pai. E meu pai foi salvo. Meu pai agora em julho vai se crismar aos 60 anos. Esse meu filho, não esqueça da minha crisma. Dia tal, viu? Eu não marquei nenhuma pregação nesse dia. Venha para minha crisma. Ele vai se crismar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Durante esses 13 anos, eu escutei muita coisa, passei por muita coisa, perdi muita coisa, mas eu digo, eu faria tudo de novo. Perderia tudo de novo, porque a promessa de Deus vale mais do que qualquer outra coisa. Amém? Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Por quem você precisa dar a sua vida hoje? Por Cristo? E para quem? Da sua casa, da sua família? Talvez muita gente dê a sua vida. Continue fiel e perseverante, porque o Senhor atende a sua oração. Não tem nenhuma oração que vá ao alto, que não volte com uma resposta, como diz o Senhor na sua palavra. O Senhor escuta o nosso clamor. Amém? Amém? Você crê nisso, sim ou não? Sim ou não? Você que passa por alguma dificuldade, ou seja qual for, continue fiel ao Senhor, vivendo na vontade do Senhor. O problema é que as pessoas querem pedir hoje, querem pedir a graça de Deus hoje, a mudança de uma situação da sua vida hoje, mas não querem viver a vontade de Deus. Então não vai acontecer, filho. Não vai acontecer. Pessoal, Senhor, resolve esse problema. Você quer viver a sua mesma vida velha que você vivia antes, não vai se resolver, vai piorar. Amém? O Senhor ama você e confia no chamado que Ele confiou a você. Amém? Amém? Tem um monte de jovem que está aqui hoje, você tem medo do seu futuro. Em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai tirar o seu medo do seu futuro. Amém? Em nome de Jesus. Não tenha medo, porque o Senhor já colocou a mão sobre si. Não tenhas medo. Olha para a pessoa que está ao seu lado. A gente vai começar a rezar. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Diga para ela bem assim, meu irmão. Meu irmão. Em nome de Jesus. Pega assim nele. Balança ele. Diga, acorda em nome de Jesus. O Senhor tem um chamado para você. Mas Ele precisa que você tome vergonha na cara. E abrace de fato a vontade dEle para a sua vida. Vai ter sofrimento. Vai ter dor. Vai ter renúncia. Mas você vai ganhar 10 vezes mais. Amém? Amém? Jó perdeu tudo, mas ele louvou. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele pegou doença, ele perdeu tudo, mas no final o Senhor deu a ele
3 vezes mais. E assim também vai ser com aquele que for fiel. Amém? O Senhor vai dar 3 vezes mais. Tenha fé. Fique de pé em nome de Jesus, aqueles que têm fé de verdade. Vocês estão com a música? Se você quiser, a gente era isso que o Senhor fez. Amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado agora novamente. Diga para ela bem assim, meu irmão. Em nome de Jesus. Nessa tarde, que seja um divisor de água na sua vida.